você vê a imagem de Nicole Kidman sendo premiada no Oscar, você provavelmente projeta ideias sobre uma mulher de sucesso e completa. Porém, na realidade, não é bem assim. Essa premiação, no caso, aconteceu em 2003 e mesmo pouco mais de 20 anos depois, ainda é assunto na mídia. Isso porque dias atrás a famosa atriz de Hollywood desabafou em entrevista sobre como sentiu-se frustrada no passado, apesar da imagem pública de sucesso. Nicole Kidman revelou que na época o prêmio no Oscar a fez ter uma sensação de grande solidão, já que naquele momento a atriz não tinha um parceiro com quem compartilhar a vitória. É que em 2003, Kidman estava solteira após ter se divorciado de Tom Cruise 2 anos antes. A diva do cinema relembrou na entrevista o que pensava quando esteve frustrada por ter aparentemente tudo e ainda assim se cobrar pelo insucesso no casamento. Eu preciso de uma nova vida. Estou sentada aqui e não tenho ninguém para pular na cama junto comigo. Eu queria pedir batatas fritas e um hambúrguer e celebrar isso com meu amor. E não tenho ninguém. Pouco mais de 20 anos depois do período em que sofreu desta solidão, Nicole Kidman, hoje, segue aparentemente feliz em seu atual casamento com o ator Keith Urban. Mas será que a premiada atriz de Hollywood estaria sozinha no quesito mulher frustrada? Não, com certeza não. Há algumas semanas, a apresentadora Giovanna Eubank, por exemplo, abriu o coração, postou uma foto em que está chorando e fez um desabafo a respeito de seus papéis como mãe, esposa e mulher no mercado de trabalho. Às vezes parece que estamos felizes e radiantes o tempo todo por aqui, né? Claro, porque as redes só mostram uma parte de nossas vidas. Mas a verdade é que o dia a dia é cheio de altos e baixos, medos, alegrias, angústias, culpa. Por um lado, muito feliz com as realizações profissionais. Por outro, triste e culpada por não dar conta de tudo o que remete aos meus filhos. Eu tenho trabalhado muito nesse último mês e isso não é uma reclamação. Eu sabia que seria assim. Me propus a isso, sabendo que quando acabasse ficaria apenas em casa com as crianças. Mas esses últimos 10 dias têm sido muito difíceis. Muitas mulheres de todos os cantos do mundo vivem frustradas, se autoculpabilizando por cobranças diversas em seus múltiplos papéis. Não são felizes como mães, como esposas, como profissionais. Ainda existem muitas mulheres que não estão felizes por simplesmente carregarem o peso de serem mulheres. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E olha só o que diz aqui. Hoje é dia de terapia do amor. Não são poucas as pessoas que sofrem nessa área. São pessoas frustradas, pessoas que não conseguem vencer na vida amorosa e talvez já tenham até desistido. Talvez você seja essa pessoa que não acredita mais no amor, porque já teve tantas decepções, tantas frustrações, talvez divorciada, separado, vivendo relacionamentos que não chegam a lugar algum. Se essa é a sua situação, o dia de hoje é para você. E desde já eu quero deixar aí o nosso SOS espiritual através do 11 3573 3500, é número de WhatsApp. Você que está passando por um momento difícil na sua vida amorosa, entre em contato conosco agora. As atendentes estão prontas para te ajudar. Você vai ser ouvido, vão te dar a direção do que você deve fazer, como você deve lutar e você vai buscar essa ajuda. Inclusive, onde você ir, em qual Igreja Universal do Reino de Deus você pode participar. Nós estamos aqui em Florianópolis, mas esse trabalho é realizado em todo o estado de Santa Catarina. São quase 200 portas abertas e você pode ir até uma delas e encontrar a ajuda que você necessita. Bom, muita coisa boa reservada para você no programa de hoje. Vamos a esse primeiro testemunho, a gente já volta.
os meus pais, eles tinham um relacionamento assim, conturbado por causa do meu pai. Ele era bem mulherengo, traía muito a minha mãe. Eu queria muito encontrar uma pessoa, eu queria muito ter um namorado, porém eu não era muito bem sucedida nessa parte, né? Sempre, como diz, a gente ficava com rapazes, mas nada sério. Eu conheci o mundo dos pagodes, que era um lado que eu não conhecia. E quando eu comecei os pagodes, eu me achei. E eu comecei a ficar com vários rapazes, até que eu conheci um determinado, né, rapaz que começamos a namorar. Eu digo que eu namorava sozinha, né, porque eu achava que era namorada dele. Porém, ele era muito mulherengo, mas eu já estava muito envolvida. Era uma obsessão que eu tinha por ele, a ponto de não conseguir trabalhar direito, de ficar olhando o telefone, esperando o telefone tocar, achando que era ele. Para mim, parece que a vida não tinha brilho sem ele, na verdade, né? Conheci um certo rapaz. Quando eu conheci ela, que eu vi ela, então, ali meus olhos brilhou. Pedi ela em namoro, comecei a namorar com ela, até que um dia eu cheguei e falei que eu ia pedir ela em casamento. Aí eu aceitei a aliança no dia, mas no meu pensamento depois eu termino com ele, porque não é isso que eu quero, né? Só que aí foi durante 2 anos de noivado, eu estava noivo com ele, porém eu o traía com o meu ex-namorado, né? Que é esse que não me dava valor nenhum, e eu também não me valorizava porque eu continuava saindo com ele. E aquilo, para mim, era doloroso. Passado ali 2 anos e meio, quase 3 anos desse relacionamento, eu falei, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Não é isso, eu quero ser feliz. Não conseguia entender, eu achava que eu nunca ia ser feliz, né? Até que um dia eu recebi um convite de uma pessoa para a gente participar das palestras, né? Foi aonde eu comecei a entender o que era a questão, o que eu tinha que fazer para mudar. Foi aonde eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que foi falado. E foi aonde eu também, com aquele antigo relacionamento, foi onde eu falei, agora chega. Quando nós começamos a dar ouvido, o que aconteceu? Ela já começou a mudar. Já tinha um carinho diferente, um sorriso. Então, era pouco, mas houve uma mudança. Eu sempre pedia para Deus alguém que pudesse me fazer feliz, né? Alguém que me respeitasse, alguém que me amasse. E eu tinha do meu lado essa pessoa. Eu falava, eu não sei como, mas esse amor ele vai ter que nascer. E eu tomei a decisão, né? Nós tomamos a decisão juntos de casar. E foi ali que realmente a gente começou, né? Que eu comecei a amá-lo de verdade. Hoje o amor que eu tenho por ela é um amor vivo. É um amor de paz, de alegria. Hoje eu posso dizer que valeu a pena, porque tudo que eu pedia, que era para ter alguém que me valorizasse, um amor verdadeiro, um homem de verdade, hoje eu posso dizer que tenho. Os dias passam rápido. Várias obrigações, deveres, problemas a resolver. São tantas coisas que sugam seu tempo que às vezes nem sobra um momento para refletir e pensar. Você escuta as pessoas dizendo que precisa mudar isso ou aquilo, mas nunca parou para pensar se elas tinham razão ou não. Simplesmente vai levando a vida, quem sabe um dia muda, não é mesmo? Mas esse seu jeito já te fez perder muita coisa. Pessoas te abandonaram, problemas surgiram. Em alguns momentos, mesmo com alguns amigos, você se sente só, vazio. É o momento de você parar e refletir sobre sua vida e suas atitudes. É o momento de mudar. Uma noite para você, na terapia do amor. Tire esta noite para aprender a curar as feridas do passado e se tornar uma nova pessoa. Quinta, às 7, 10, meio-dia,
15 horas e especialmente às 19 horas. Na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Logo mais às 7 da noite você pode participar conosco, se você está aqui em Florianópolis, da Noite da Terapia do Amor, para casais e solteiros que querem ser felizes de verdade, casais que querem aprender o amor inteligente. Nós estamos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, com estacionamento e creche gratuitos para todos e você não paga absolutamente nada. Se você ouviu dizer que tem que pagar para entrar na catedral, tem que pagar para isso, pagar para aquilo, é fake news, não acredite. Venha e veja e confira com seus próprios olhos. Nós vamos orar pelos casais de casados, casais de namorados, casais de noivos e também pelos solteiros. Você que precisa curar uma ferida antiga, você que precisa se superar de uma separação recente, você que precisa reorganizar seus pensamentos, seus sentimentos e você que está se preparando para casar e você quer dar esse passo tão importante e acertar, não é verdade? Neste mês de maio, no dia 30 de maio, feriado, nós da Universal estaremos realizando a celebração de casamentos. Mais de 300 casais irão dizer o sim neste dia, nesta data. E você terá a oportunidade de ser uma testemunha desses casais. Também se preparar para se casar. Então, logo mais, às 7 da noite, aqui na Mauro Ramos, 1310, realizando então a Terapia do Amor. Para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. E em todas as localidades onde há Terapia do Amor, em Santa Catarina, é só acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa, ou então, melhor, baixe o aplicativo Portal Universal. Você não paga absolutamente nada, é gratuito aí na sua loja virtual e você vai ter o universo da fé na palma da sua mão. Terapia do Amor, ajudando casais e solteiros. Como viver o verdadeiro amor, o amor inteligente. E falando em inteligência, fé e inteligência andam juntas. E nós sabemos que a única forma de vencer os problemas que enfrentamos é através da fé. Por isso, nas sextas-feiras, na Universal, nós realizamos o trabalho de libertação espiritual. Acompanhe a história dessa pessoa que foi vítima de uma obra de inveja. Veja como o mal trabalha e o que ela fez para se livrar. Antes eu tinha uma vida sentimental, tranquila, né? Eu era feliz. O meu marido era um homem bom, né? Um homem que fazia todos os meus caprichos, né? Tudo que eu queria. Eu tinha uma vida de princesa, não somente pela situação financeira boa, mas também pela questão dele me tratar como uma princesa, né? Ele era um marido, assim, invejável. Porque as pessoas falavam assim, eu queria ter um marido como o seu. Eu gostaria de ter um marido que fosse tão carinhoso, atencioso, que fizesse as minhas vontades, como o seu faz, né? O seu marido, você tem muita sorte, né? Que as pessoas falavam. Isso a gente percebe que há uma inveja. E aquilo ali foi trazendo um peso, né? Chegamos ao limite, né? Tanto da vida financeira, que ele foi perdendo tudo, a gente perdeu bens, perdeu casa, perdeu empresa, perdeu carro e perdemos amigos que a gente achava que eram amigos, né? As pessoas foram se afastando e a gente perdeu. E assim, a gente chegou ao ponto de se separar. Foi nesse ponto que eu percebi que era um espírito da inveja. Com essa situação toda, né, no auge das perdas, sem entender o motivo, assim, aparente, né? Porque a gente sempre quer ter um porquê das coisas, né? Então, eu não conseguia dormir, né? E só chorava, né? Estava depressiva. Até que teve um dia que eu estava, né, procurando alguma coisa para distrair a cabeça e comecei a assistir um programa da Igreja Universal. Estava passando um testemunho, assim, idêntico ao que eu estava sofrendo, né? Então, assim, aquilo me chamou a atenção e eu comecei a observar e comecei a assistir. Falaram que a vida tinha mudado,
né, que tinha um jeito, que tinha como sair dessa vida. Então, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu pude perceber que aquilo que eu estava vivendo era um mal mesmo que agia através das pessoas, né? E aí, na igreja, eu aprendi a lutar. Eu aprendi que aquilo ali existe um poder maior do que o da inveja, né? A inveja, ela tem um poder limitado, mas quando você se volta para Deus, você aprende a lutar, né? Não contra as pessoas, né? Porque as pessoas a gente não deve lutar, a gente luta contra o espírito, né? E foi assim que eu aprendi, né? Comecei a lutar, comecei a participar das correntes, né? De libertação. A minha vida foi mudando e eu ficava assim impressionada, né? Como era maravilhoso saber que tinha uma chance para mim, que eu poderia restaurar a minha vida e não ser como era, mas muito melhor. A primeira coisa que mudou foi dentro de mim, porque eu estava depressiva, né? Eu estava me sentindo culpada, né? Porque perdi o casamento, então eu pensava, a culpa era minha por causa das brigas. Deus restaurou, né? Através da minha fé, né? Restaurou meu casamento e meu marido chegou todo destruído, mas também foi aprendendo a usar a fé, né? Fazendo as correntes. E aí Deus honrou que ele, né, conseguiu não ter aquela empresa que ele tinha, mas ter outra muito melhor. As pessoas que me conheceram antes, quando eu estava naquela vida boa, depois eles até falaram, não, mas você tem muita sorte mesmo, porque agora sua vida está muito melhor, né? Então a gente tenta explicar que não é sorte, é um processo, né? É uma entrega que você faz. E Deus restaurou tudo, restaurou a minha vida. Meu casamento foi muito melhor do que antes, né? E a vida financeira também. Os meus filhos cresceram na presença de Deus, né? E hoje são adultos e são, né, abençoados. Mas assim, eu quero dizer assim que a inveja, ela destrói uma pessoa. Mas quando essa pessoa se volta para Deus, né? Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Depois que eu conheci o Senhor Jesus, eu me libertei totalmente, né, daquela vida que eu tinha, né? Eu fui liberta do espírito da inveja, né? E hoje a minha vida, olha, nem se compara àquela que eu tinha, né? Deus me honrou de sobremaneira, né? Abençoou a minha família, meus filhos, o meu marido. São todos abençoados, estão todos na presença de Deus, né? Então, eu posso dizer que eu venci o espírito da inveja. O mundo não está fácil. São tantas coisas acontecendo que trazem sofrimento para você. E a sua vida também não tem sido fácil. Cercada de dores, sofrimento, tristeza. Parece que você está exposto a todo esse mal e que ninguém se importa. Mas Deus se importa. E Ele quer te dar proteção para que o mal que está neste mundo nunca mais entre em sua vida. Você será marcado por Deus como um de seus protegidos. 7 sextas-feiras da Marca da Proteção em todos os templos da Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Você também pode se ver livre deste mal. Tudo depende de uma atitude de fé da sua parte. Nesta sexta-feira, 7h10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e especialmente às 7 da noite, na noite do fogo e poder. Você vai passar pelo corredor dos 70 iluminados, como você vê aí agora na sua tela, e vai receber uma oração forte para libertação espiritual. Se você foi vítima de uma obra de ritual, de magia, de feitiçaria, um mal olhado, alguém foi lá no terreiro, apresentou a mão e, sabe, pegou na sua mão, passou aquela energia
negativa para você, de repente você começou a ficar doente, perdeu o emprego, o casamento está agora enfrentando problemas, namorado te deixou, as coisas estão começando a travar na sua vida, a vida está travada. Nessa sexta-feira nós vamos orar por você, você vai receber a marca da proteção. Acompanhe resultados. Seu nome? Fernanda. E a sua vitória? Minha vitória foi contra a ansiedade, bispo. Porque eu cresci na igreja, só que houve um momento onde eu comecei a guardar para mim os meus problemas. E aquilo acarretou em crises de ansiedade a partir dos 12 anos, mas eram crises gravíssimas, a ponto de que eu tremia, eu me sentia sufocada e nada conseguia sanar. E também eu tive paralisia do sono, então, mas eu conhecia a palavra. Eu conhecia a palavra, então era aquele momento do desespero, eu lembrava do Senhor Jesus. Então eu chamava e ali naquele momento ficava em paz. Quando foi que isso acabou? Isso acabou de fato, bispo, quando eu estava mais ou menos com... Me livrei da ansiedade dos 21 anos. Porque mesmo estando na igreja, eu praticava seletivamente a palavra de Deus. Então, algumas coisas, eu via ali uma vitória, então eu pensava, não, isso aqui confirma que eu sou de Deus. Mas não era assim. Porque a ansiedade ela só mudou a roupagem. Porque antes eu tinha crises, agora eu não tinha mais, mas eu ficava paralisada ao pensar no futuro. O que você fez para mudar a situação? Eu comecei a praticar a palavra. Eu continuei fazendo a corrente da sexta-feira, só que agora com uma nova visão. Eu não vinha só para ouvir, eu vinha ouvir e praticava. E ali praticando tudo que estava na palavra e crendo, eu comecei a vencer. Como é que está a sua vida hoje? Hoje em dia eu não tenho mais crises de ansiedade. Hoje em dia o que tem dentro de mim é paz. Antes eu precisava fugir dos problemas. Eu me distraía com tudo que podia para eu não pensar naqueles problemas. Parecia que ia me engolir. Hoje em dia não. Hoje em dia o problema pode vir porque eu tenho a certeza de que eu tenho Deus para me auxiliar e me ajudar a vencer. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe bem forte. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Maria Creuza. E a sua vitória? A minha vitória, bispo, foi há muito tempo atrás, mas foi uma vitória porque eu frequentei esta reunião. Qual a sua vitória? A minha vitória foi a libertação, porque era uma pessoa perturbada, com muita briga em casa, né? Bebia e dançava tanto em carnavais, aí era da noite mesmo. E eu teve essa libertação no dia que eu fui para a igreja. Mas mesmo assim, quando eu fui, ainda fui cheia de soberba. Né? Porque a pessoa que me convidou para vir nessa igreja disse para mim assim, cuidado que eles pedem muito dinheiro. Então ela foi cheia já foi, né? Pensando nisso, né? Até manifestei lá porque eu era um bandista, manifestei lá, mas vim para casa. E quando eu voltei para casa, um lance que já tinha acontecido em casa, que foi comer uma comida do cachorro. Aí aconteceu de novo, porque quando foi a primeira vez eu disse que eu não queria mais que isso acontecesse e eu não ia contar isso para ninguém. Só que da segunda vez que aconteceu, uma pessoa viu. E depois que essa pessoa saiu, foi que eu caí de joelho no chão e falei com Deus. Aí Deus me indicou de novo essa igreja e eu fui, justamente era uma sexta-feira. Aí foi lá que eu manifestei, me libertei. Hoje, graças a Deus, né, sou batizada com o Espírito Santo e faço a obra em nome de Jesus. Quer dizer que a senhora era tão endemoniada ao ponto de comer comida do cachorro? Sim, sim. Você vê como é que o diabo humilha o ser humano, né? Verdade. E a minha família também, né? Que nós discutíamos muito em casa. Então era um contra o outro, sabe? E quando eu vim, eu discutia muito com uma sobrinha minha, que nós declaramos em guerra mesmo, que nós fizemos um voto assim para ver quem era que ia ser mais derrotada na vida, sabe? Foi. Aí quando eu conheci a igreja, que eu mesmo libertei, eu pedi a Deus, que a primeira coisa que eu queria fazer era pedir perdão a ela. Era um mal tão grande que quando ela ia na rua, eu atravessava para o outro lado, ou vice-versa. Tinha ódio dela? Ódio dela e ela de mim. Aí nesse dia, eu me lembro bemzinho que foi em dia 1º de janeiro, eu fiz um propósito com Deus e disse que eu não queria mais passar aquele ano do jeito que eu estava. Aí quando foi nesse ano mesmo, eu fui na casa dela, ela não estava. E eu me encontrei lá na rua, ainda disfarcei perguntando pela filha, né? Aí ela disse assim, foi na tua casa, tu não estava. Aí eu disse, não era com ela que eu queria falar. Eu peguei na mão dela e pedi perdão a ela e disse que eu estava fazendo isso porque o dia que ela conhecesse o Deus que eu conheço, ela ia fazer a mesma coisa. Quer dizer, a senhora foi liberta, foi curada, conseguiu perdoar, entregou a vida para o Senhor Jesus e recebeu o Espírito Santo. Espírito Santo. Como é que é a vida hoje? Hoje é
totalmente diferente, né, bispo? Hoje, como diz, a gente leva um tapa de um lado e oferece o outro. Tem paz? Tenho muita paz, graças a Deus. Espírito de Deus guiando a senhora? Com certeza, bispo. Valeu a pena? Valeu tudo a pena, faria tudo de novo. Amém. Deus abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Nome da senhora? É Cristiane. E a sua vitória? A minha vitória é com o meu filho. O meu filho, ele tinha um histórico de muitas dores de cabeça, insônia, e chegou ao ponto de ir no médico para tomar uma resolução do problema dele. E ele foi, o médico foi lá, deu uma medicação para ele, não resolveu, foi lá, aumentou a dosagem da medicação e assim foi. E ele com dor de cabeça forte, ânsia de vômito e insônia, era assim, era um terror, sabe? O que a senhora fez para mudar essa situação? Eu faço a corrente. A corrente sexta-feira por ele. Sexta-feira, né? Por ele, por toda a família, por mim também. E uma determinada sexta-feira ocorreu uma situação e eu cheguei aqui meio atrasada, foi ao meio-dia e disse que não aceitava mais aquela situação. Porque estava sendo doloroso para mim como mãe, né? De ver o sofrimento dele. E aí eu coloquei no altar, né? E quando cheguei em casa, conversei com ele, determinei junto com ele que daquela data em diante ele não ia mais tomar os remédios. E assim a gente fez, tá? Colocamos na mão de Deus, continuei nas correntes e ele, graças a Deus, fazem 2 meses que ele não toma mais a medicação. Quantos comprimidos ele tomava por dia? Ele tomava 2 comprimidos, quando começou de 250 miligramas. Depois aumentou para 2 dosagens, né? 500 miligramas daquele remédio por dia. Por dia. E ele vivia dopado, né? Dormindo. E quando ele acordava, com dor de cabeça. Quer dizer, tomava o remédio, se dopava e a cura não acontecia. Não acontecia. Fazem 2 meses que ele não toma mais nada. Não toma mais nada. Está curado. Graças a Deus. Amém. Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. Amém? Você tem a oportunidade, nesta sexta-feira, de vencer esse mal que está aí presente na sua vida, trancando os teus caminhos, causando enfermidades, causando problemas financeiros, tirando a sua paz. Só depende de você. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade e oro por todos que estão acompanhando essa programação, de perto ou de longe. Que a mão do Senhor alcance essa pessoa para trazer a paz, a direção, a saúde, a libertação, o livramento. Que a mão do Senhor venha sobre essa pessoa, Ele dê forças, ânimo, disposição para te buscar. É o que nós determinamos pela fé, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você crê? Então dê um passo de fé. Participe conosco, venha lutar e a sua vida vai mudar. A vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões. Se você decidir agora buscar em Deus a sua vitória, sua libertação, o milagre que você necessita, você vai encontrar. Nós estamos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Portas abertas para todos, gratuitamente. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e o seu dia. Até lá. Uma injustiça. Uma ferida profunda. Será que a vingança pode aplacar essa dor? Descubra como recuperar a paz e voltar a viver. No mais novo livro do Bispo Edir Macedo, O Prazer da Vingança. Já disponível nas melhores livrarias ou pelo arcacenter.com.